Existe uma linha muito fina entre genialidade e desastre completo, e talvez nenhum filme na história do cinema tenha caminhado tão perigosamente sobre essa linha quanto Apocalipse Now. Porque o que o Francis Ford Coppola viveu durante aquelas filmagens não parece bastidor de cinema não, galera. Parece um filme de guerra psicológica. Tempestade destruindo sets inteiros, helicóptero desaparecendo no meio das gravações, o ator principal sofrendo um infarto, Marlon Brando chegando completamente fora de forma, milhões de doletas evaporando, uso pesado de substâncias não recomendadas, crises nervosas, tentativas reais de abandonar a produção e, no centro de tudo isso, um diretor lentamente entrando em colapso diante da própria ambição. Hoje, Apocalipse Now é considerado uma obra-prima absoluta, mas durante as gravações, galera, muita gente acreditava que o filme jamais seria terminado. Ajusta a tela aí, vem comigo, porque hoje no Papo no Set a gente vai mergulhar profundamente aí nessa produção mais caótica, insana e autodestrutiva da história de Hollywood. Fala, galera do bem! E é isso! Existe aí uma frase famosíssima dita pelo próprio Coppola no Festival de Cannes de 1979 que virou, assim, praticamente uma pré-definição do filme. The film is not about Vietnam. It is Vietnam. Depois que você conhece os bastidores desse filme, essa frase deixa de parecer uma metáfora. Vou contar para vocês aí como é que foi essa história. Tudo começou como um projeto relativamente pequeno, sabe? A ideia original era adaptar o Heart of Darkness, né, o livro do Joseph Conrad, que foi publicado em 1899. Só que, em vez do Congo africano, a história seria transportada para a Guerra do Vietnã. O roteiro aí passou pela mão do John Milius, né, um dos roteiristas mais explosivos de Hollywood naquela época, e desde o início esse projeto parecia já meio que gigantesco demais, violento demais, caótico demais e caro demais também, com certeza. Vários estudos aí com isso, né, hesitaram ali, até que o Francis Ford Coppola decidiu fazer algo perigosíssimo, que foi financiar grande parte do filme com o próprio dinheiro. É exatamente isso, galera. O cara hipotecou casa, ele, sabe, colocou o patrimônio dele em risco aí, e basicamente ele apostou a própria vida financeira numa produção de guerra enlouquecida filmada nas Filipinas. O problema? Ele ainda não fazia ideia do tamanho do inferno que estava prestes a enfrentar ali. O Coppola, na verdade, ele decidiu filmar nas Filipinas porque os custos eram infinitamente menores e o governo local oferecia apoio militar para eles. Parece ótimo? Parece, com certeza. Só que não exatamente. Porque os helicópteros que foram usados nas filmagens, eles pertenciam ao exército filipino. E aí, frequentemente, eles desapareciam, sabe, do set, assim, no meio das gravações. Por quê? Porque eles estavam sendo enviados para combater rebeldes reais ali. Ou seja, enquanto o Coppola estava tentando filmar uma guerra fictícia, estava rolando uma guerra real ali ao redor da produção. E isso era só o começo, galera, porque teve mais coisa aí. Num determinado momento ali da produção, um tufão assim, super violento atravessou as Filipinas e devastou tudo. O resultado, como não poderia deixar de ser, foi catastrófico, né? Cenário destruído, figurino detonado, equipamento arrastado, sets inteiros reduzidos a um monte de destroço e tal, mesas de trabalho que desapareceram praticamente assim da noite para o dia. Qualquer estudo assim, racional interromperia o projeto exatamente naquele momento. Pronto, acabou, deu para mim. Só que o Coppola, sabe, não é dessa laia, dessa enfermaria, e ele insistiu. E talvez tenha sido aí que começou a surgir alguma coisa que foi perigosamente obsessiva. Porque Apocalipse Now, ele lentamente deixou de ser só um filme, ele virou uma guerra psicológica entre um diretor e a própria ambição dele. E aí, galera, vem aí uma das histórias assim, mais assustadoras de toda essa produção. O Martin Sheen, né, que era o protagonista do filme, estava física e emocionalmente destruído assim, durante as gravações. O estresse era assim, absurdo, sabe? As filmagens elas pareciam que não ia terminar nunca, o ambiente era caótico, e aí aconteceu o que ninguém esperava, né? Mas que, de certa forma, já era meio que previsto. O Sheen sofreu um infarto real durante essa produção. E olha que ele tinha só 36 anos nessa época. E aí, por algum tempo, existiu ali um medo genuíno de que ele não sobrevivesse, né? E mesmo depois da recuperação do cara aí, as gravações continuaram. Hoje, isso parece assim inimaginável. Só que Apocalipse Now, ele operava numa lógica completamente insana. Tudo ali parecia que estava ultrapassando os limites humanos. Existe uma outra curiosidade, uma outra sequência famosa, assim, logo no começo do filme, que é o Martin Sheen aparecendo bêbado no quarto do hotel e tal, destruído emocionalmente, socando um espelho e tal. Aquilo ali não era atuação tradicional. O Sheen estava realmente alcoolizado ali e quando ele quebra o espelho, o sangue que rola ali é real. E o Coppola continuou filmando tudo aquilo, porque ele percebeu que ele estava capturando alguma coisa que era brutalmente verdadeira.
E talvez seja essa a essência mais perturbadora de Apocalipse Now. O filme inteiro parece existir numa zona tão desconfortável que fica ali entre a ficção e o colapso real, que talvez por isso ele seja o filme, né, famoso e icônico que ele é. E aí surgiu um outro grande desastre, né? Esse outro desastre se chamava Marlon Brando. Na teoria, ele seria o grande clímax do filme, né? O rosto final daquela loucura toda. Só que o Brandon chegou nas Filipinas e quando isso aconteceu, o Coppola entrou num pânico total. O cara estava muito acima do peso, sabe? Não tinha lido o roteiro adequadamente, enfim. Ele parecia completamente desinteressado por tudo aquilo. O diretor simplesmente ele não sabia como é que ele ia enquadrar aquele cara, como é que ele ia filmar aquele ator ali. E aí, não teve outro jeito, ele improvisou, né? E talvez esse improviso tenha salvado o filme, porque a solução foi exatamente esconder o Marlon Brando nas sombras, transformar a presença dele em alguma coisa quase que fantasmagórica mesmo, sabe? E aí, como resultado, o Coronel Kurtz, né, virou uma figura mítica. Ele não é totalmente visível, ele não é totalmente compreensível, ele é uma entidade. E, ironicamente, né, uma limitação aí da produção acabou criando uma das atmosferas mais icônicas da história do cinema. Aí você vai me dizer assim, Lud, beleza, parou aí, né? Com certeza não. Sabe? Primeiro que assim, a insanidade do Francis Ford Coppola ela não para nunca, né? E obviamente numa produção como essa não ia ser tão pouco, né? Dennis Hopper chegou ao set assim completamente mergulhado em substâncias, digamos assim, um tanto quanto, enfim. O cara improvisava sem parar, ele falava compulsivamente, ele tornava as cenas assim imprevisíveis. Vários relatos ali de bastidores acabaram descrevendo o ambiente como uma mistura de paranoia, de exaustão, de delírio coletivo, de calor extremo, absurdo, privação psicológica. E aí a própria produção começou a assumir características ali quase que alucinógenas mesmo, sabe? E isso acabou contaminando a produção do filme como um todo. Assistir Apocalipse Now é meio que como entrar num pesadelo febril, sabe? Você sente que o filme está perdendo sanidade junto com os personagens ali. Você vai acompanhando aquela onda ali, quando você vê, você já está envolvido naquela história toda. Só que talvez, galera, assim, a parte mais triste de toda essa história seja o próprio Coppola. Porque durante essa produção, ele acreditava, assim, de verdade mesmo, que ele estava fracassando. Em vários momentos ele falou sobre medo de se falecer mesmo ali, sabe? Medo de falência, medo de humilhação pública. Por quê? Porque o orçamento explodiu, o cronograma saiu do controle, a imprensa começou a tratar aquele projeto como um desastre inevitável. E existe até um documentário, sabe, sobre os bastidores chamado Hearts of Darkness, que é, honestamente, é um dos retratos assim mais assustadores já feitos sobre um processo criativo. Porque você vê um diretor ele sendo lentamente consumido ali mesmo pela própria obra, sabe? Beleza, né? A obra-prima nasceu. Só que quando ela nasceu, o resultado foi quase que surreal. O filme não parecia com nada do que Hollywood já tivesse produzido antes. Não era só um filme de guerra, era uma experiência psicológica, sabe? Uma viagem sobre insanidade, sobre imperialismo, sobre violência, sobre degradação humana. O caos da produção, galera, estava exatamente ali, estampado na tela. E talvez seja exatamente por isso que o filme se tornou tão poderoso, porque Apocalipse Now ele não parece seguro, ele não parece controlado, ele não parece limpo, ele parece exatamente isso, perigoso. Talvez essa seja a pergunta mais fascinante de todas. Um filme como Apocalipse Now, ele conseguiria existir hoje? Honestamente, muito provavelmente não, sabe? Os estúdios modernos eles trabalham com controle absoluto, são cronogramas rígidos, são vários analistas ali para garantir segurança financeira, planejamento industrial. E Apocalipse Now era exatamente o oposto disso tudo, era o caos puro, sabe? E talvez exista alguma coisa ali meio que melancólica nessa conclusão, porque o filme quase destruiu todo mundo que estava envolvido, sabe? Mas também produziu alguma coisa irrepetível. Esse é o termo exato. Existe uma frase famosa aí sobre criação artística que diz o seguinte: grandes obras nascem de conflitos. E poucos filmes carregam tanto conflito impregnado em cada frame quanto Apocalipse Now. O filme custou saúde, dinheiro, sanidade, relacionamentos, quase que destruiu carreiras, só que ele também entrou para a história como uma das experiências cinematográficas mais intensas já produzidas. E talvez isso revele uma verdade muito desconfortável sobre a arte. Às vezes, obras que são extraordinárias surgem justamente quando tudo parece à beira do colapso. E agora eu quero saber de você. Qual foi a produção de Hollywood aí que você acha que teve o bastidor assim, mais insano da história? E, sinceramente, conta pra mim aí, você acredita que o caos real de Apocalipse Now, nesse que eu te contei agora, ajudou o filme a se tornar essa obra-prima? Você já assistiu? Se não, corre lá. E se você gosta desse tipo de mergulho profundo aí nos bastidores do cinema, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as novidades. Porque aqui no Papo no Set, cinema não é só entretenimento, é sobrevivência criativa. E a gente se vê no próximo set.